Oi, neném. Tudo bem? Tudo certinho? Beleza, beleza, neném. Dando continuidade aos nossos estudos, tá? Temos aqui a aula de número 40. A aula de número 40 traz alguns tópicos que são interessantes da gente entender. Entre eles, absorção de água pela raiz, seca fisiológica e a rotação, tá certo? Eu dividi, então, esses tópicos em dois vídeos para ficar mais tranquilo, para ficar mais suave na hora que você for estudar, na hora que você for assistir esse vídeo. Perfeito? Então vamos aqui observar, primeiramente, a absorção de água pela raiz. Vem comigo, neném. Vem comigo. Aqui temos uma raiz, tá? É o corte histológico de uma raiz, beleza? Esse corte, dessa raiz, né, é um corte longitudinal, tá? É um corte um pouco diferente. No seu material, o corte apresenta-se na forma transversal, tá? Transversal e aqui é longitudinal, é vertical, tudo bem? Nós vamos ver aqui que tem umas pequenas diferenças. E é o corte de, perdão, é o corte de uma raiz, que é uma eudicotiledônia, tá? Durante essa aula, eu vou falar para vocês o porquê que é uma eudicotiledônia. Muito bem, muito bem. Bom, o que eu tenho que visualizar aí, professor? A primeira coisa que você tem que visualizar são os tecidos. Quais são os tecidos, né, que eu posso encontrar nessa raiz? Vamos lá, então. Toda a região de crescimento primário nos vegetais, né, salvo exceções, essa região de crescimento primário, ela é envolvida, ela é revestida pela epiderme. Tá? Então, é uma região de crescimento primário, daqui epiderme, que é um tecido de crescimento primário. Lembra disso? Não aparece só na raiz, né? Aparece na folha, aparece no caule, beleza. Temos aqui então a epiderme, tá? Temos aqui a epiderme. Essa epiderme, ela reveste externamente, como eu falei para vocês, e ela pode formar anexos epidérmicos. Na verdade, são células da epiderme que são alongadas. Esse anexo epidérmico tem a função de absorver nutrientes, né? Nutrientes que eu digo aqui, água e sais minerais. Então, é o pelo chamado pelo radicular, pelo da raiz. Tudo bem? Beleza, tá aqui, ó. Então, pelo radicular. O que mais que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar, abaixo da epiderme, nós vamos encontrar uma região que é periférica, né, em relação à raiz. Essa região periférica nós chamamos de córtex. Aliás, o nome córtex na biologia se refere sempre a uma região periférica. Tudo bem? Esse córtex aqui tem uma grande quantidade de tecidos. Entre os tecidos que nós podemos encontrar está também o parênquima. Lembra que o parênquima faz tudo na célula, né? Aliás, o parênquima faz tudo nos vegetais? Então, aqui eu tenho parênquima também. Aliás, ele pode ser chamado de parênquima cortical. Tudo bem? O que ele está fazendo aqui, professor? Ah, uma das funções dele é a de preenchimento. Perfeito? Beleza? Um outro tecido que nós vamos encontrar, e agora é um tecido que aparece nas raízes, é a endoderme. Tá? Então preste muita atenção aqui. Endoderme, raiz. Professor, o que ela faz? A endoderme faz uma pré-seleção daquilo que vai entrar no cilindro central, no meio da raiz. Se eu tenho córtex aqui, no meio da raiz eu tenho o tal do cilindro central, certo? Beleza? Então, a endoderme fazendo a seleção. Ela vai selecionar ali os sais minerais que devem entrar, tá? E ela também vai permitir a passagem da água. Feito? Abaixo da endoderme tem o periciclo. No seu material tem o periciclo, aquele não consta, não tem problema. O periciclo não participa diretamente da absorção de água pela raiz. Tudo bem? Periciclo, ele está relacionado, né, a surgimento de raízes, que são chamadas de raízes laterais. Feito? Abaixo do periciclo, portanto, temos um arranjo que é peculiar das angiospermas, das eudicotiledôneas. Esse arranjo vai mostrar que tem lá floema e xilema. Tudo bem? Xilema mais interno e floema mais externo, como aqui está. Ó. Então, eu tenho floema, tá? Que está mais da parte de fora, e eu tenho xilema, que está na parte de dentro. Tudo bem? Lembrando que entre eles encontramos ali um tecido chamado de câmbio. Perfeito? Câmbio forma floema para fora, lembra disso? E xilema para dentro. Certo? Então, aqui está o aspecto morfológico dessa raiz. Continuando, né? Já que o assunto é de absorção de água, então vamos a ela.
Essas bolinhas azuis, elegantemente distribuídas aqui, olha, são moléculas de água. Aqui estão as moléculas de água. Muito bem. As moléculas de água, então, serão absorvidas pela raiz. A primeira pergunta é, como? Né? Como que a raiz faz essa absorção? Bom, a raiz vai fazer essa absorção através de um processo chamado de osmose. Então, eu vou colocar aqui, ó, o processo de entrada de água na raiz é por osmose. E aí você vai se lembrar lá da citologia, né? Osmose, osmose, osmose. Aí você vai se lembrar. Você vai se lembrar que a água sai do meio de menor concentração de soluto para o meio de maior concentração de soluto. Significa dizer que essa raiz ela está imersa em um ambiente que é hipotônico em relação a ela. Então, se aqui é o solo, por exemplo, esse solo ele é hipotônico. Então, a concentração de soluto dele é menor do que a concentração de soluto em relação à raiz. Tudo bem? Então, aqui, olha, o senhor escreveu hipotônico. Beleza, beleza. E a raiz em relação a ele só pode ser hipertônica. Se a raiz é hipertônica, né, naturalmente a água sai do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Mas cabe uma informação interessante. À medida que nós vamos caminhando para o cilindro central, esse gradiente de concentração vai aumentando. Ou seja, à medida então que nós caminhamos em direção, tá? À medida que estamos caminhando aqui, ó, vum, 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 estamos caminhando em direção ao xilema, aumenta a concentração de soluto, tá? Então, à medida que caminhamos em direção ao xilema, à medida que caminhamos em direção ao cilindro central, aumentamos a concentração de soluto. Perfeito? Professor, mas como que isso acontece? Beleza, como que isso acontece? Então, antes de continuar falando sobre a água, vamos explicar aqui como que eu mantenho esse gradiente de concentração. Novamente, entra a raiz na história, entra o pelo radicular na história. Tá? Nesse mesmo solo, nesse solo que é hipotônico, nós temos potássio, nós temos íons, nós temos sais minerais. Tá? Boa parte desses sais minerais estão dissolvidos na forma de íon. Tudo bem? O íon que eu encontro aqui é o íon de potássio. Então, o professor vai colocar aqui esses pontinhos representam, então, o íon, que é o íon de potássio. Beleza? Tranquilo? Tem muito mais íon de potássio dentro da raiz do que fora dela. Portanto, para capturar o íon de potássio, é necessário que ocorra um transporte, chamado transporte ativo. Está aqui, neném, ó. Transporte ativo do íon de potássio. Vou escrever bonitinho aqui. Transporte ativo. Então, a água entra por osmose, mas os sais minerais entram por transporte ativo, tá? Na maioria dos casos. Eu coloquei um negocinho aqui que não precisa. Beleza. Né? Na maioria dos casos, então, está entrando por transporte ativo. Aí, o potássio entra por transporte ativo no pelo, tudo bem? O pelo, então, ele está mais concentrado desse íon de potássio do que o solo. Perfeito? O potássio vai entrar contra um gradiente de concentração. Acontece que as células vizinhas da epiderme, as células que fazem parte do córtex, essas células são mais concentradas de potássio, mais concentradas de soluto do que o pelo. E como que isso aconteceu? Transporte ativo, tá? Então haverá o transporte ativo do íon de potássio da epiderme para essas células. E assim nós vamos caminhando. A célula seguinte tem maior concentração de potássio. Então o potássio ele vai se deslocando, pessoas, sempre contra um gradiente de concentração. De tal forma que eu vou aumentando a concentração não somente desse íon, né, mas eu vou aumentando a concentração de vários outros íons. Ele vai passar por dentro da endoderme, que aqui está, né? Ele não vai entrar no floema, como está representado aqui, ele vai passar aqui, não tem floema, né? Ele contorna, por causa do corte, o floema ficou aqui, tá bom? Mas ele vai ser direcionado, ele é direcionado para o xilema, num processo que é chamado de carregamento do xilema. Tá? Carregamento do xilema quer dizer que nós estamos carregando o xilema de soluto. E o soluto chega até o xilema através de transporte ativo, certo? Quer dizer que o xilema ficará concentrado de soluto. Feito isso, agora que você entendeu, então, por que existe um gradiente de concentração, aqui, ó,
Então, haverá um aumento do gradiente, tá? Vou colocar aqui, ó, aumento do gradiente de concentração, beleza? Ótimo. Letra feia, hein, professor? Muito bem. Haverá aumento do gradiente de concentração. Fechou. Agora a água vem atrás, né? Agora a água vem atrás. A água vai entrar através de osmose. Então a água vem se deslocando através dos tecidos em direção ao xilema. Só que nesse deslocamento da água tem algumas situações que são particulares. Tá bom? Por exemplo, a via com que a água chega até o xilema. Tá? São duas vias, como você tem lá no seu material. A primeira via que eu vou mostrar para vocês aqui é a via simplasto. Deixa eu pegar aqui um recurso, deixa eu pegar um recurso legal. Tá aqui, né? Não tá aqui, a gente não vai ficar com recurso legal? Vamos, tá aqui, ó. Então temos um recurso legal aqui, né? Para mostrar então para vocês. Ó, então eu tenho essa passagem, tudo bem? Eu tenho essa passagem aqui obedecendo ao gradiente de concentração, tá? Aliás, essa passagem aqui, ó, obedecendo a um gradiente de concentração, tudo bem? Então a água sai do meio hipotônico para o meio hipertônico, tá? Do meio hipotônico para o meio hipertônico, tudo bem? Existe uma via que é chamada de via simplástica, tá? Professor, o que é uma via simplástica? Via simplástica, pessoas, eu estou escolhendo uma caneta aqui. A via simplástica é quando a água passa por dentro das células. Então, repare que aqui, ó, a água está passando por dentro da célula, tá? Aqui, a água está passando por dentro da célula, tá vendo? A água aqui está passando por dentro da célula. E quando chega na endoderme, a água passa por dentro da célula. Então, a água se deslocando por dentro da célula é a tal da via, chamada via simplasto. Ah, vou escrever aqui no cantinho, você vai ver no seu material, mas vou escrever aqui, ó, via simplasto. A via simplasto é quando a água passa por dentro da célula, tá? Então, vou escrever aqui, ó, dentro, my God, dentro da célula. Beleza, beleza, neném, beleza. Então, essa é a via simplasto. Fechou? Tudo bem? Assim que chegar na endoderme, a água também passa por dentro dessa célula. Tá? Então, a passagem na endoderme, a passagem da água é via simplasto. Perfeito? E é essa água direcionada para o xilema, não é para o floema como aqui está, tá bom? Ela que aqui ficou, era uma visão 3D e tal, então a passagem é em direção ao xilema, ela é direcionada para o xilema. Feito? Professor, essa água não volta? Não volta. A endoderme não permite a volta da água e não somente da água. A endoderme não permite a volta dos sais minerais. Então, o papel importante dessa endoderme é isso. Ela cria um cercadinho ali, né, na região do cilindro central, impedindo a volta de água e sais minerais. Uma vez que chegou aqui, o destino será o xilema, tá? O destino será o xilema. Via simplasto está aqui e tem a via que é chamada via apoplasto. Eu escrevi aqui, bonitinho, bonitinho nada, né? Letra feia, neném, ó. Via apoplasto. Professor, o que é essa via apoplasto? Via apoplasto, pessoas, é uma via que vai mostrar que a água, ela também percorre o ambiente entre as paredes celulares. Tá vendo aqui, olha? Então no desenho fica bonitinho, né? Essa via, a água passando entre as paredes celulares, até chegar na região do endoderme. Chegou na região do endoderme, obrigatoriamente a água passa pela via simplasto. Então você vai guardar que a endoderme é um tecido, tá? Que provoca a passagem de substâncias por dentro da célula. Sempre a substância vai passar pela endoderme através da via simplasto. Para garantir isso, para ter certeza que água, que sais minerais passem pela via simplasto, você está visualizando aqui, ó, uma fitinha vermelha, tá vendo? Essa fitinha vermelha é a estria de Caspari. Tá? Deixa eu só apagar aqui para ficar bonitinho, olha. É a estria de Caspari. Professor, o que ela faz? A estria de Caspari, ela tem a função, então,
de fazer com que uma substância obrigatoriamente passe no meio da célula, tá? E a substância não passa entre as células. Para garantir isso, essa região aqui, olha, ela é impermeável. Essa região, né, que forma a estria de Caspary, ela recebeu uma substância chamada suberina. É a mesma substância que cria o suber lá, que forma, né, a casca da árvore. Então, essa suberina, ela é impregnada nessa faixa. Essa suberina vai deixar o tecido um pouco mais espesso, impermeável à água e dificulta a passagem de substâncias aqui. Eu fiz um desenho simplório aqui do lado, né? Ó, ficou em cima do pelo radicular, professor. Ficou mesmo. Vamos lá, vamos dar um apagão aqui, ó. Apagamos aqui. Pronto. Eu coloquei aqui um pedaço do que é a endoderme. Tá vendo essa fita vermelha? Essa fita vermelha, então, é a tal da estria de Caspary, tá vendo? Tá? Então, ela está isolando o meio externo aqui. E aí, a água e sais minerais obrigatoriamente passam por dentro da célula, passam pela via que nós chamamos de via simplasto. Fechou? Importância disso. A importância disso é que essa estria não vai deixar água voltar, né? Não vai voltar, e também sais minerais não voltam. Existem mecanismos no citoplasma dessa célula, existem mecanismos na membrana dessa célula que dificultam a volta dessas substâncias, garantindo, então, um aporte de água e também de sais minerais para o xilema. Que lindo, professor, que lindo. Mas é mágico esse mundo da botânica, não é, professor? Esse mundo da botânica é extremamente lindo. Tranquilo? Beleza? Muito massa, né? Muito massa. Então, eu quero que você guarde bem isso. Guarde bem isso. Primeiro, guarde aí os tecidos que estão compondo a raiz, né? A epiderme, o córtex, né? Onde tem o córtex, o floema, o xilema, que já fazem parte do cilindro central, e o papel importante da endoderme, oferecendo passagem para a água, passagem para a água, passagem para os sais minerais, não é isso? E aí, através dessa via simplasto, cuja finalidade, cujo objetivo é depois impedir o refluxo desses elementos, para que eles não voltem mais para a região do córtex e, obrigatoriamente, eles sejam inseridos aqui na região do xilema. Tudo bem? Professor, mas vai ficar paradinho aí a água e os sais minerais? Não. Então, o potássio que está chegando aqui, por exemplo, olha, sempre coloco o exemplo do potássio, né? Já que ele é um macronutriente, juntamente com o nitrogênio, juntamente com o fósforo. Então, ele vai aumentar aqui, neném, a capacidade do xilema de ganhar solvente. Então, quanto mais potássio houver, mais solvente entra. Tá? Eu estou aqui formando uma coluna de água. A gente deve se lembrar que na parte aérea desse vegetal está ocorrendo a transpiração. Né? Então, se esse vegetal tem folha, a transpiração ocorre principalmente na folha desse vegetal. Tá? E essa transpiração funciona como uma sucção. Tanto que a gente chama de sucção foliar, tá lembrado? Né? Então, a água está transpirando lá em cima, e aí essa água, quando transpira lá em cima, através da coesão e da tensão, ela acaba puxando a coluna de água. Então, essa coluna de água está subindo frequentemente, está puxando, né, para cima, é puxada para cima a coluna de água. Os sais minerais que entram aqui e a água também acabam se deslocando. Então, eu sempre tenho aqui a entrada de água e sais minerais, enquanto o estômago estiver aberto, enquanto a planta estiver fazendo transpiração celular. Tá bem? Mesmo através da transpiração cuticular, né, eu consigo ainda movimentar um pouquinho dessa coluna de água. Então, a transpiração cuticular e a transpiração estomática influenciam na subida de água através do xilema. Na verdade, nem é influencia, é um elemento preponderante para que haja a subida de água e sais minerais. Tá? Aliás, água e sais minerais que são chamados de seiva bruta. Tá? Água e sais minerais são chamados de seiva bruta. Beleza, nenéns? Tranquilo? Ótimo. Agora que você entendeu, então, como que a água entra na raiz, por que que a água entra na raiz e por que que a água sobe através do xilema, nós vamos aqui abordar algumas informações a mais. Tá? Nós vamos abordar um processo de fisiologia. Tudo bem? Aliás, a gente vai continuar falando sobre a fisiologia, nós vamos falar sobre a seca fisiológica. Seca fisiológica tem tudo a ver, então, com a condição da raiz.
Preste muita atenção aqui, neném. Ó, conversa comigo. Vem comigo, neném. Vem comigo. Tá aqui, então, o último tópico desse vídeo, que é a seca fisiológica. Professor, o que é a seca fisiológica? Seca fisiológica, pessoas, é um processo onde a planta pode estar inserida no meio que contém água, então não é uma seca normal, tá? Ela está inserida num ambiente que tem água, mas por alguma razão ela não consegue absorver essa água, tá? Por alguma razão ela não vai conduzir a água através do xilema. Isso é a seca fisiológica. Na sua apostila tem 3 exemplos, e eu vou dividir aqui, ó. Exemplo A, exemplo B e o exemplo C, tá? Na sua apostila, ela aborda esses 3 exemplos, fala o seguinte: primeiro, um solo, fala lá, olha, um solo que é hipertônico em relação à raiz, tá? Então ela fala do solo que é hipertônico em relação à raiz. Outro exemplo que a sua apostila dá, né, é um solo congelado. Então aqui solo congelado, beleza? E o outro exemplo que a sua apostila aborda, pessoas, é uma situação de inundação, tá? Uma situação de inundação. Então nós temos aqui água em grande quantidade, tá? É um ambiente aquoso. Vamos escrever só água. Beleza. Então essas 3 condições, elas podem interferir na absorção de água pela raiz. Nós vamos falar de plantas que não estão adaptadas a essas condições. Guarde bem isso. Nós vamos falar de plantas que não estão adaptadas a essa condição. Tá bom? Vamos para o exemplo A, então. Vamos imaginar que, por alguma razão, o solo se tornou hipertônico em relação à raiz. Se ele se tornou hipertônico, logicamente que a água que aqui está, pessoas, nesse solo, essa água ela não é direcionada para a raiz. Tá bom? Então, aqui o nosso solo, o solo que a gente está falando, esse solo tem água disponível, chuá, 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 barulho da água caindo no solo, né? Chuí, 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 é o barulho da aguinha caindo no solo. Então, aqui é um solo hipertônico e, logicamente, que esse solo ele vai ter água aqui. Beleza. Só que, além de água, esse solo ele pode estar muito rico de um determinado tipo de soluto. Ou o agricultor adubou o solo de uma forma equivocada, tá? Ou então o solo foi salgado. Tá? O solo foi salgado. Uma prática que existia lá na Idade Média, tal, né? No período de guerra, salgavam o solo do inimigo para que nada crescesse ali. E automaticamente ele não tinha produção, e isso ia interferir na cultura dele. Tudo bem? Então, na nossa hipótese, lembrando que é uma hipótese, o que eu tenho aqui em grande quantidade? Esse solo, então, ele tem uma grande quantidade, nesse momento, ele tem uma grande quantidade de sódio. Vou colocar o íon de sódio aqui. Perfeito? Tem muito mais sódio fora desse solo, tá? Uma grande quantidade, do que na raiz. Se essa planta não é adaptada a essa condição, 2 problemas vão acontecer. Primeiro, que a água não vai entrar em quantidade suficiente na raiz, tá? Até pode entrar água sim, mas a água sai muito mais água da raiz do que entra, tá? Esse é o primeiro problema, é o aporte de água para o xilema. O segundo problema, pessoas, é que isso aqui é um íon. O íon, ele pode atravessar a membrana plasmática, né, por transporte ativo ou por difusão simples. Se ele está muito concentrado aqui, né, a raiz menos, esse íon entra. Tranquilo? E o sódio, o que ele pode causar na raiz? O que o sódio pode causar na folha? O excesso de sódio, ele pode causar... Esse excesso de sódio, ele pode causar uma desnaturação, olha, desnaturação proteica, tá? Desnaturação proteica. Então, ele pode modificar a forma da proteína, comprometendo a função dela. Automaticamente, essa proteína não vai funcionar adequadamente. Tudo bem? Professor, e onde isso se repercute? Isso se repercute no metabolismo da própria raiz, no metabolismo da folha. Tá? Metabolismo da raiz, metabolismo da folha. Tudo bem? Então, para finalizar aqui a explicação, quais são os problemas no solo que é hipertônico em relação à planta? Primeiro problema, água. Né? Deixa eu só mudar a caneta para ficar didaticamente legal. Olha, tá aqui, ó.
Então, o problema é que a planta não vai receber uma boa quantidade de água. Se ela não receber uma boa quantidade de água, alguns problemas vão acontecer em decorrência disso, né? A taxa metabólica em geral dela é diminuída acentuadamente, porque o metabolismo precisa de água, tá bom? A fotossíntese é comprometida. Você vai se lembrar que sem água ou com uma baixa quantidade de água, né, automaticamente o estômago se fecha. Lembra? A baixa quantidade de água vai repercutir no estômago, porque a planta passa a produzir um hormônio chamado ácido abscísico. E aí o estômago se fecha, o que vai complicar a fotossíntese, porque não haverá aporte também do CO2. Né? O metabolismo da planta agora está bem comprometido. E para piorar, existe uma substância que é tóxica em grande quantidade, isso, que é o sódio. Então, o sódio é um agente perturbador do meio intracelular. Costuma-se dizer que ele é citotóxico, ou seja, ele é tóxico para a célula. Feito, nenéns? Então, aqui está um modelo de seca fisiológica baseado em um ambiente, em um solo que é hipertônico. Agora a gente vai dar uma olhadinha no solo congelado. Como que o solo congelado pode causar prejuízo? Também de duas formas. A primeira forma é evidente, a água está congelada. Se a água está congelada, pessoas, o aporte, o ganho de água por essa raiz fica comprometido, tá? Então aqui essa raiz não vai ganhar uma grande quantidade de água, porque uma parte desse solo está congelado. Por si só, já vai atrapalhar o metabolismo, como eu falei para vocês, né? Vai atrapalhar o metabolismo com relação à água, né? O estômago vai se fechar também, então o professor vai colocar aqui, ó, haverá problema com a água, e isso repercute na fotossíntese por causa do estômago, tá? O estômago, então, vai se fechar, como nós falamos anteriormente, né? Problemas graves irão acontecer. O outro problema é que, dependendo dessa temperatura, a água, então, quando ela congela, né, se for dentro da raiz, né, se ela congelar dentro da raiz, dentro das células da raiz, a via simplasto e a via apoplasto ela é comprometida. E para piorar, na via simplasto, a água não passa por dentro da célula. Passa, né, na via simplasto, não é? Então, se a água passa por dentro da célula, imagine essa água congelando ali. Quando a água congela, ela vai se expandindo, vai? Pois bem, as células que estão permitindo a passagem dessa água, as células simplesmente podem ser destruídas. Então, nós teríamos um comprometimento, né, das células da raiz por causa dos cristais de gelo. Por causa dos cristais de gelo. Escrevi aqui rapidamente, cristais de gelo, oh my God, oh my God. Cristais de gelo se formam, danificando a estrutura da raiz. O que era ruim se tornou ainda pior. Porque nesse momento, mesmo que aconteça um degelo, tá? Mesmo você fala, vou aquecer a plantinha, né, coitado? Ela tem muitas células comprometidas e ela não consegue mais ter um aporte de água e, infelizmente, a planta vai a óbito. Oh my God, né? Então tem seca fisiológica no ambiente congelado. Perfeito? Beleza? Lembrando que essa planta, estamos falando de plantas que não estão adaptadas. Mais uma seca fisiológica. Oh, que lindo, né? Nós vamos falar agora de uma seca fisiológica estranha, esquisitona, né? Uma planta está num ambiente que foi inundado. E essa planta não é evolutivamente adaptada para isso. Se for inundado rapidamente, problemas sérios vão acontecer, tá? E quais são esses problemas, professor? Bom, o primeiro problema está relacionado com a solubilidade do oxigênio. Como assim, prof? O oxigênio aqui, se for um ambiente inundado, né? E mesmo um ambiente aquoso, com uma água lêntica, a tendência do oxigênio é de ser perdido para o meio, tá? Esse oxigênio é perdido para o meio. Ó. Esse oxigênio vai sair dessa coluna de água. Ele sai em direção à atmosfera. Tudo bem? Sem contar que uma parte do oxigênio que está aqui, né, nessa água que pode estar parada, ele pode ser consumido por agentes decompositores. Então, juntamente com a água, apareceu a água inundou, aqui posso ter matéria orgânica, agentes decompositores começam
começam a utilizar o oxigênio para fazer a decomposição. Como tem bastante matéria orgânica, então muitos agentes decompositores aparecem. Cai aqui, pessoas, a concentração do gás oxigênio. Então, parte perdida, parte usada, e a plantinha, tadinha, fica sem oxigênio para a raiz. Devemos sempre lembrar que raiz não faz fotossíntese, ela depende do oxigênio ambiental. Tudo bem? A raiz depende do oxigênio ambiental. E a raiz, fervorosamente, ela faz respiração celular. Até mesmo para ter energia, né? Para colocar o íon de sódio, para colocar o íon de potássio, para colocar os macronutrientes e até micronutrientes para o seu interior. Com a baixa quantidade de oxigênio, respiração celular vai para a cucuia. E aí, professor, o que ela faz? Ela faz como a gente, como o nosso tecido muscular. Então, sem oxigênio, aqui, olha, é possível que ocorra a fermentação. Sim, que sinistro. Planta faz fermentação, professor? Faz, né? A semente faz fermentação em algumas condições e a raiz pode fazer fermentação também. Tá? No desespero, então, para obter energia, fermentation. O problema está relacionado ao produto dessa fermentação, a começar pelo ácido lático. Tá? A começar pelo ácido lático. Então, ela produz ácido lático, esse produto ele acaba diminuindo o pH ali do meio, acaba tendo uma interferência nos tecidos, prejudicando os tecidos dessa raiz. Uma outra forma de fermentação é a fermentação alcoólica. Tá? Fermentação alcoólica, ela também causa prejuízo. Perfeito? Então, quais são os problemas de uma inundação de um meio, de um ambiente, onde não tem plantas que são adaptadas, professor? Bom, são dois problemas, então. Perda do oxigênio, né, por solubilidade ou competição com decompositores. E o segundo problema, pessoas, está na fermentação. Perfeito? Está na fermentação, que vai prejudicar, portanto, vai prejudicar o desenvolvimento da raiz e aí prejudica a subida da seiva bruta. Essa condição que eu estou apontando para você pode acontecer na construção de usinas hidrelétricas, na barragem, né? Então, quando tem uma barragem de usina hidrelétrica, aí tem uma inundação e você repara que aquelas árvores começam a morrer mesmo no meio aquoso, porque elas não estão evolutivamente adaptadas a essa condição. Tranquilo? Beleza? Professor, a seca fisiológica vai sempre acontecer nessas condições? Não, tem outras condições também. E você deve se lembrar também, pessoas, que existem plantas adaptadas a isso. Tá? Então, rapidamente, eu posso citar aqui a Rhizophyra mangue. É uma espécie de árvore que cresce no mangue. Tá? Lembra do mangue na região costeira, né? Então, são chamados de biomas costeiros. Pois bem, o mangue está adaptado a um meio que é hipertônico em relação a ele. Espertamente, o que o mangue faz? O mangue começa a capturar os íons que estão do lado de fora e jogar para o lado de dentro. Né? Então, a raiz do mangue se torna hipertônica em relação ao meio. Oh my God, professor, oh my God, mas ele não vai saturar de sal? Você não falou que o sal é prejudicial? Sim, é. Então, o que ele faz? Ele captura esse sal, né? Ele leva esse sal em direção às folhas, e para que não faça mal a ele, na região do mangue, muitas árvores têm glândulas que secretam o sal. São chamadas de glândulas de sal. Tá? Mas isso para o mangue que está adaptado a essa condição, tá bom? Então aqui, ó, glândulas de sal. Perfeito. Então essa é uma adaptação. Segunda adaptação, regiões temperadas, floresta temperada, muitas vezes a água congela no solo. E aí a planta tem alguns dispositivos. Bem, primeiro, que ela está adaptada a isso, então não haverá formação de cristais de gelo no interior da raiz, é a primeira coisa. Tá? A segunda situação, então, para que essa planta, já que a água está congelada, ela não tem aporte de água na parte aérea, então ela passa a sintetizar uma grande quantidade do gás etileno, né? Do fito-hormônio etileno. E aí o etileno provoca a queda das folhas. São aquelas florestas chamadas de caducifólia. Elas estão preparadas para um solo com água congelada. Tá? Não só elas, né? Outras plantas, mas elas fornecem um bom exemplo.
E aqui no meio aquoso, vou citar novamente a risófora mangue. Lembrando que no mangue, quando tem inundação, a água fica parada, e no mangue, né, essa água, no caso, terá uma grande quantidade de decompositor, que é aeróbio. Então, a água, aquele ambiente lodoso, que tem um cheiro bem forte por causa da decomposição, algumas plantas conseguem sobreviver ali, porque simplesmente elas formam raízes que têm um crescimento diferente. Essas raízes crescem em oposição ao solo, que é o tal do geotropismo negativo. Tá? Então aqui ó, tem o geotropismo negativo para a raiz. Para a raiz. Então a raiz vai para a parte aérea em busca do gás oxigênio. São as raízes chamadas de pneumatóforos. Perfeito? Beleza, neném? Ótimo. Eu espero que você tenha entendido bem, então, né? É aquilo que a gente passou. Repare que todos os assuntos estão interligados e estão interligados também à transpiração. Tá bom? Desejo a vocês um ótimo estudo e não deixe de assistir o nosso próximo vídeo que fala sobre a mutação. Beleza, neném? Muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço. Fique com Deus.